Torcedor vascaíno, tá chegando a hora. Já já teremos Vasco da Gama e Atlético Goianiense, jogo válido pela 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para o Vasco da Gama dentro desse Brasileirão. Uma partida que pode colocar o Vasco dentro do top 10 deste brasileiro, na 9ª colocação, a 4 pontos de distância do G6, o sexto colocado, que hoje inclusive é a equipe do São Paulo. Então é um jogo importante contra um adversário que não vai facilitar, jogando dentro da sua casa, o estádio Antônio Ascioli, e aqui a gente vai trazer, é claro, todos os detalhes sobre essa partida e também trazer algumas outras novidades que aconteceram nestas últimas horas de quarta-feira. Tem John Textor falando sobre a 777 Partners, tem aí o técnico argentino Ramon Dias. Tem muita gente aí nos meus comentários falando: Lucas, esquece o Ramon. Lucas, para de falar sobre o Ramon Dias. É passado. Mas o que o Ramon tá fazendo com o Vasco também é um baita de respeito. Ontem, após a partida contra o Corinthians, ele rasgou elogios à torcida do Clube Paulista e disse que há muito tempo não via um apoio como aquele. O que será que ele viu no Vasco no ano passado? Fica a dúvida. A gente sabe muito bem a importância do Ramon para o nosso Cruz Maltino, para a permanência na elite do futebol brasileiro, mas tem palavras aí que realmente perdem um pouquinho esse carinho que o torcedor vascaíno tem pela família Dias. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. É um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para vocês nesta tarde de quarta. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui agora. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, e contamos muito, é claro, com a sua inscrição. Você que está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, achou o canal do Gigante Vasco. Então, caso não queira, nem precisa se inscrever agora. Fique no vídeo, acompanhe o nosso conteúdo. Caso goste, aí sim, você lá no final do vídeo se inscreva e ajude o nosso trabalho. Show? Além disso, também curta o vídeo, compartilhe, faça com que cada vez mais pessoas tenham acesso aqui ao nosso canal. Show, Vascão? Vambora então, fala logo de Vasco. Quero começar aqui logo esse Fala Gigante, né? Com essa polêmica envolvendo o John Textor. Textor que chegou hoje pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro para acompanhar a partida que estará acontecendo hoje às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, entre Palmeiras e Botafogo. E o Textor, ele falou muitas coisas durante essa chegada ao Rio, e uma dessas coisas foi exatamente sobre o grupo norte-americano. Textor, que é um americano e, é claro, como não poderia ser diferente, um dono de SAF. Textor hoje é o dono da SAF do Botafogo. E um caso semelhante ao do Textor no Botafogo aconteceu no Vasco da Gama, onde um grupo americano comprou o Vasco. Textor, um grupo americano, a Eagle Holding, que tem o Textor como CEO, comprou o Botafogo. E o Textor, nesta manhã de hoje, através aí de uma reportagem feita pelo GE, ele fala sobre exatamente a 777 Partners e o que aconteceu com ela no Vasco da Gama. Isso aí em defesa do grupo norte-americano. Eu sei que nesse momento você, como torcedor vascaíno, quer menos o possível saber sobre esse grupo norte-americano, mas como é uma informação que tem a ver sobre o Vasco, a gente tem que deixar você muito bem informado. Nosso objetivo aqui é sempre informar a você sobre tudo o que está acontecendo, e a 777, mesmo que sendo uma empresa que não vai voltar, né, a ser aí a dona do Vasco em algum momento daqui desse próximo período, em um período próximo, um período longo, nunca mais voltará ao clube, é uma empresa que ainda tem 30%, né, das ações da SAF Cruz Maltini, e fez aí parte dessa história recente do nosso clube. E o John Textor, em uma entrevista, ele disse assim sobre a decisão da justiça contra o grupo norte-americano. Abre aspas. Conhecendo os investidores por trás da 777, eu penso que aconteceu de errado no Brasil pode ser bem ruim para o país,
porque o clube social foi até o tribunal e tomou o controle do clube. Ele pode até estar certo sobre os problemas na 777, mas acho que deveriam ter esperado até a 777 violar alguma cláusula de acordo. O dinheiro por trás da 777 ainda está lá e é muito bem capitalizado. É uma grande empresa de seguros, e aí nesse momento ele está começando a citar a ICAP, que é hoje a empresa que está por trás da 777. Ele ainda prossegue. Se eles escolherem, no caso a ICAP, cumprir com o contrato, eles têm todos os recursos financeiros para isso. Logo que começaram a surgir os problemas com a 777 ao redor do mundo, esse grupo, no caso a ICAP, assumiu o controle da 777 e eles estão preparados para cumprir as obrigações. E ele ainda prossegue. Tem uma coisa estranha que acontece aqui no Brasil. Estranha na perspectiva de um americano, que as pessoas podem ir a um juiz em uma sessão secreta e dizer: veja, é muito claro o que estamos dizendo, e as outras partes não são convidadas para se defender. O juiz toma uma decisão, os colocando no comando do clube. Isso é insano. Tem um legítimo investidor multibilionário por trás do Vasco, o cara que deu dinheiro a 777 e que é efetivamente proprietário dos ativos agora. Então, assim, John Textor sai em nítida defesa a 777 e mais do que nunca a ICAP, né? Que é hoje o grupo de investidores que está por trás do grupo norte-americano que geria a SAF Cruz Maltina. Alguém, por favor, aí avisa ao John Textor que, acima de tudo, a própria ICAP revelou que não tem interesse nenhum em permanecer com o futebol do Vasco da Gama. O próprio Pedrinho, né, evidencia e confirma isso em uma conversa que teve com alguns representantes dessa seguradora. E é importante também falar que sim, a partir do momento que a ICAP toma conta do Vasco da Gama, isso já rasga o contrato, porque o contrato não foi assinado com a ICAP, o contrato foi assinado com um grupo norte-americano. Então, a partir do momento que a ICAP toma conta do Vasco, sem o Vasco da Gama ter esse consentimento, já tem aí uma cláusula contratual do contrato que foi assinado em 2022 indo por água abaixo. Então, realmente valeria muito a pena e tem embasamento para o Vasco ir na justiça e requerer os seus direitos. Mas é isso, né? O Textor, como um bom americano, defendendo o lado americano. Porém, defendeu o lado errado, defendeu um lado aí que, nesse momento, o torcedor vascaíno quer menos o possível saber sobre eles. Então, é isso, é bola pra frente. Alguém avisa pro John Textor que, infelizmente, neste pensamento, ele está muito errado. Show, Vascão? Vamos prosseguir? Antes de entrarmos aqui no assunto sobre Campeonato Brasileiro, e até querendo ou não entrando também, ontem tivemos uma partida do Corinthians, né? Inclusive está aparecendo aí na tabela do Brasileirão a vocês. O Corinthians, com a vitória de ontem, ele ainda permanece dentro da zona, porém vai a 15. Começou a rodada com 12, vai a 15, encosta aí no primeiro time fora da zona do rebaixamento. Corinthians tem 15 dentro da zona, o Grêmio 11, Atlético Goianiense 11 e Fluminense 8. Com essa vitória do Corinthians, o Vasco, que começou a rodada a 8 pontos de distância da zona, está apenas a 5 pontos de distância do Z4. Além do Corinthians, temos Vitória com 15, Cuiabá com 17, Criciúma com 17, Inter com 19 e Juventude com 20. No caso, Juventude já atuou nessa rodada, enfrentou a equipe do Galo ontem e empatou no estádio Mané Garrincha. O Galo, é claro, enfrentou o Juventude, ou seja, já jogou também nesta rodada. E a equipe do Bragantino enfrentou a equipe do Cruzeiro no sábado e perdeu pelo placar de 2-1. Então, nesse momento, né, as equipes aí mais próximas do Vasco dentro da tabela de classificação perderam as suas partidas. Um bom resultado aí para o Vasco da Gama, que caso vença hoje, o Atlético Goianiense vai a 23, ultrapassa Atlético Mineiro, ultrapassa Bragantino e chegará aí exatamente na 9ª colocação do Brasileirão, ficando a 2 pontos do Atlético Paranaense, que não entra em campo nessa rodada, a 3 pontos do Fortaleza, caso, é claro, o Leão do Pici perca sua partida para a equipe do Vitória hoje dentro da Arena Castelão, e a 4 pontos do São Paulo, que hoje é a primeira equipe dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores, o famoso G6. É secar também o São Paulo contra o Grêmio hoje dentro do Morumbi e torcer pela vitória do Vasco. Mas ontem tivemos aí essa partida do Corinthians contra o Criciúma. Um jogo que sinceramente eu sequei e muito, tá? Sequei sinceramente a equipe do Corinthians, sequei o técnico Ramon Dias, sequei sim. Corinthians venceu o jogo, porém, mas o que ficou muito marcado, e eu trago essa informação aqui a vocês, pois ficou marcado até no meio da torcida vascaína, foi uma fala do Ramon Dias. Essa fala aí que a gente traz a vocês agora. Principalmente eu estou muito contente e muito feliz por los jugadores. E também por la gente.
no es fácil jugar en estas situaciones. Siendo un equipo grande y jugar en estas situaciones no es fácil. Pero el equipo demostró actitud, demostró con errores, porque 4 días que trabajamos nada más. Vamos a mejorar ya sea en lo táctico, en lo individual, pero felices, veo al grupo muy contento por el resultado. Necesitábamos ganar, existía un resultado para nosotros, era solo ganar. Me gustó la reacción porque fue un gol no generado con mucho fútbol y un gol así difícil, pero el equipo reaccionó, tuvo temple, con el ayudo de la gente, porque la gente es impresionante, increíble. La tengo que felicitar porque hace mucho tiempo que no veo esa actitud y ese apoyo de la gente. Así que yo estoy muy contento por los jugadores, van a ser todos protagonistas. Tenemos que corregir muchos errores, como ser en el primer tiempo. Me gustó la intensidad, pero no estuvimos precisos en el juego, pero de a poquito vamos a ir mejorando. Então, como vocês viram aí, né? Traduzindo, o Ramon diz assim: a torcida é impressionante. Temos que agradecê-los. Há muito tempo não vejo esse apoio de uma torcida. Por que essa fala não cai bem aqui para a torcida Cruz Maldina? Porque o Ramon, exatamente em setembro do ano passado, ele dizia assim: incrível o que faz a torcida do Vasco, incrível, demonstra que é um grande clube, uma grande torcida, mas queremos jogar no nosso campo, em nosso estádio, não vamos cair, haja o que houver. Isso foi uma das várias frases que o Ramon Dias falou sobre o torcedor vascaíno. Além disso, ele ainda fala, né, que a torcida do Vasco é impressionante, em outras entrevistas coletivas, e ontem ele tem aí a audácia de dizer exatamente sobre isso. Falar que há muito tempo que não vi uma torcida como a do Corinthians. Então, é exatamente isso que eu falo, que o Ramon, a partir do momento que vestiu a camisa do Corinthians, ele esqueceu completamente tudo que ele viveu com o Vasco da Gama no ano passado. Então é importante que nós, como torcedores do Vasco também, temos o mesmo reconhecimento pelo Ramon que o Ramon está tendo por nós. Respeito continua, admiração continua, mas temos que entender que a partir de agora ele é um adversário e vai tratar o Vasco como tal. Tudo indica que tudo que foi vivido na temporada de 2023 ficou para trás. E esse deve ser o pensamento do torcedor vascaíno. Só uma grande aspas aqui a vocês. Aliás, um grande parênteses. Ontem, na entrevista coletiva do Ramon, foi de mais de 40 minutos no Corinthians. A coletiva do Ramon no Vasco da Gama tinha apenas 20 minutos. Você pode achar que isso é pouco? Não é. Sabe por que não é? Porque o Ramon era um técnico que limitava a sua entrevista coletiva a 8 perguntas. Ontem, a coletiva no Corinthians teve muito mais do que 8 perguntas. Isso mostra muito claro qual é a postura do Ramon com relação ao clube que ele veste hoje a camisa e ao clube que ele vestia a camisa no ano passado. São coisas chatas que, infelizmente, um técnico que poderia ter o grande carinho da torcida vascaína não está conseguindo fazer com que o torcedor vascaíno tenha o mesmo carinho por ele. Mas enfim, bola para frente, é seguir, que agora esquecemos Ramon e foquemos em Rafael Paiva. E hoje teremos aí essa partida tão decisiva, né, contra a equipe do Atlético Goianiense. Duas equipes que vivem momentos completamente diferentes. O Vasco vai em busca da sua 4ª vitória seguida, algo que o Vasco da Gama não consegue fazer desde 2012, uma partida da Série A do Brasileirão. No caso, disputando a Série A do Brasileirão, né? O Vasco venceu Fortaleza, Inter e Corinthians e agora terá pela frente uma sequência de 3 jogos jogando longe de São Januário. A primeira delas contra o Atlético, enfrentará o Atlético Mineiro no próximo domingo e depois pega o Grêmio dentro do Rio Grande do Sul. A expectativa é que para esse próximo final de semana, inclusive contra o Atlético Mineiro, seja a grande estreia do Felipe Coutinho, já que essa estreia não irá acontecer hoje. E se o Vasco vive esse bom momento, o Atlético Goianiense não vive esse momento tão bom assim, porque o Vasco vem de 3 vitórias, o Atlético Goianiense vem de 3 derrotas. Os 3 últimos jogos do clube goiano foram com derrotas. Perdeu para o Palmeiras na última quinta-feira pelo placar de 3-1 em São Paulo, perdeu para o Atlético Paranaense jogando em casa pelo placar de 2-1 e perdeu para o Red Bull Bragantino jogando em Bragança Paulista pelo placar de 3-1. O Atlético Goianiense hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, estando à frente apenas
do Fluminense. Algo muito curioso a trazer aqui a vocês é que o Atlético Goianiense, jogando em casa, ele ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro. Salvo engano, são 7 partidas, 4 derrotas e 3 empates, ou 3 empates e 4 derrotas. A estreia aconteceu em casa contra o Flamengo, uma derrota. Depois de enfrentar o Flamengo, o Atlético Goianiense enfrentou o São Paulo, dentro de Goiânia. Perdeu pelo placar de 3-0. Depois o Atlético Goianiense enfrentou o Cruzeiro dentro de Goiânia. Perdeu pelo placar de 1-0. Enfrentou a equipe do Corinthians dentro de Goiânia, empatou. Perdeu para o Criciúma jogando dentro do estádio Antônio Ascioli, também em Goiânia. Empatou com o Grêmio e a última partida jogando dentro de Goiânia foi contra o Atlético Paranaense. Mais uma derrota pelo placar de 2-1. Então, salvo engano, é exatamente isso. 4 derrotas e 3 empates. Nenhuma vitória jogando dentro de sua casa. Então é a oportunidade hoje para que o Vasco faça com que o Atlético Goianiense continue com esse tabu de não vencer em Goiânia, de perder jogando dentro da sua casa e o Vasco conquistar aí esses 3 pontinhos que serão tão importantes para o Vasco dentro da tabela de classificação. Rafael Paiva terá alguns desfalques sim para essa partida de hoje. O principal deles é claro, o nosso camisa 10 francês Dimitri Payet. Além dele, Coutinho, Souza e Alex Teixeira, já anunciados, estão aprimorando a forma física. E o Vasco também conta com os desfalques de Paulinho e Jair, que estão se recuperando aí da lesão forte e grave que teve, né? Onde romperam os ligamentos do joelho. João Vitor e Estrela, que também se recuperam de 2 lesões que tiveram. Então, com isso, com o time hoje que Rafael Paiva tem em mãos, o Vasco da Gama deve ir exatamente com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Um time muito semelhante, inclusive idêntico ao que o Vasco enfrentou o Corinthians nessa semana passada, na quarta-feira, dentro do Caldeirão de São Januário, com Léo Jardim no gol, Léo, Maicon, Paulo Henrique e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Praxedes formando a trinca de meio campo, David Verrete e Adson fechando aí o trio ofensivo. Porém, há uma grande dúvida com relação ao Adson, tá? Torcedor vascaíno. Adson, um atleta que vem se destacando muito. De acordo com informações, ele está com um edema na coxa e é dúvida. Viajou com a equipe para Goiânia, mas iria ser reavaliado nessa tarde de quarta-feira para saber se terá ou não condições de enfrentar a equipe do Atlético nesta noite de hoje. Mais um problema físico, mais um problema de lesão causado, é muito importante falar, por esse departamento físico do Vasco, que não consegue dar um ritmo a esse grupo sem que os atletas se lesionem. Mas é um jogo importante. Um jogo em que o torcedor vascaíno, é claro, mediante ao bom momento que vive, está muito confiante. E se o vascaíno está confiante, tem outras pessoas também confiantes no Vasco. Inclusive o GE, que costuma aí dar os palpites, diferente do que vinha acontecendo nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, nesse palpite onde 8 pessoas aí, jornalistas, dão os seus votos. 3 são favoráveis à vitória do Vasco, o Thiago Medeiros, o Alex Escobar e o André Lofredo, e 4 são favoráveis ao empate, apenas um, que é o espião estatístico, é favorável aí à vitória do clube goiano. Então o Vasco saindo aí na frente, né, com relação à possibilidade de uma vitória hoje dentro do Grupo Globo. Mas olha, falando em Globo, não é bem assim não, tá? Se você acha que esse é o apoio que o Grupo Globo tem pelo Vasco, se engana. Porque o Roger Flores, que é um jornalista, inclusive do Grupo Globo, durante um momento em que o Paulo Nunes, comentarista, que eu costumo inclusive a comentar alguns jogos do Vasco da Gama, estava falando, né, estava dissertando sobre o atual bom momento do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro, sobre o bom momento de Matheus Carvalho, do Adson. O Roger Flores simplesmente debocha da cara do Paulo Nunes e desmerece e muito o Vasco da Gama dentro do Brasileirão. Então, dê aí uma olhada nas palavras de Paulo Nunes, favoráveis aos atletas do Vasco da Gama, e o deboche por parte do Roger Flores. Chega mais um canhotinho. Sim. Que tem uma habilidade absurda, mete bola. Não acho essa habilidade tão absurda, não. Pelo menos mas tá eu acho ele bom jogador. Bom jogador. Ah, essa habilidade. Hein, Dodô? Olha lá, o Dodô te cornetando. Não, eu só tô escutando, velho. Fala aí, velho. Mal do Matheus Carvalho. Não, eu tô. O moleque é bom, velho. Eu acho ele bom, ele faz a função dele muito bem. Deixa eu Mas montar o gol. Deixa eu armar meu time aqui. Pode deixar eu armar meu time? Eu acho que esse jogador aqui é onde vai entrar o Coutinho. E quem tá jogando aí hoje? JP. Não que o É um moleque da base. Não que ele esteja mal. Só que é um jogador que ele oscila, alguns jogos ele faz bem. Natural da idade. Então esse espaço aqui, pra mim, o Coutinho que vai entrar. Porque aqui, meu amigo, o menino tá voando, o Adson. O Adson tá voando, tá marcando, fechando por dentro, trazendo aqui pro fundo.
Eu tô achando que o Vasco virou o Real Madrid, mano. Tá todo mundo voando no Vasco. Mas Já o viu a momento música é do bom Vasco? mesmo. Você já O viu? momento é bom mesmo. O momento é ótimo. Meu amigo, você tá nos Estados Pô, Unidos. eles Você tá em estão- Las Vegas. É, meu amigo torcedor vascaíno, a boa vontade do senhor Roger Flores quando o assunto é Vasco da Gama chega a ser algo impressionante. Mas enfim, é isso, é contra tudo e contra todos. Hoje só depende do Vasco e a gente espera, é claro, que essa vitória venha para São Januário. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quarta-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso pós-jogo. Hoje, muito provavelmente, um pós-jogo com live, tá? Mas fiquem ligados, fiquem de olho. A gente volta já já. Vamos que vamos, se inscreva, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.